obrigado. Novamente agradecer a organização deste Summit da Seminetics sobre cidades inteligentes. Para nós é o maior prazer poder participar, principalmente a Seminetics, que é uma consultoria que já vem nos atendendo desde 2012, né, já temos vários trabalhos aí realizados em conjunto. Então, vou tentar trazer aqui, né, uma visão da nossa organização e qual é a nossa interação com as cidades inteligentes. Como é que a gente tem visto esse movimento desde que ele surgiu, né, como conceito e no pós-pandemia também daqui para frente. Meu nome é Petras Amaral Santos, então eu sou o Business Head da Marco Polo Next. Eu vou apresentar algumas visões aqui da Next, né, como é que a gente tem avançado nesse caminho. Bom, a Marco Polo Next ela é uma company builder, né, ela é uma divisão com foco em serviços e sistemas de mobilidade dentro do grupo da Marco Polo. Nós temos o foco de melhorar a experiência de vida, então, né, por meio da mobilidade, é o nosso propósito, baseando sempre na conexão, né, das pessoas com os serviços, com os espaços. Nossos vetores de transformação estão muito conectados às cidades inteligentes, na medida que nós temos uma visão do presente para o futuro, né, que é o nosso D para, considerando os sistemas de mobilidade e infraestrutura e os serviços de mobilidade como as grandes tendências, né, de futuro, né, não sendo mais só os modais atuando de forma isolada, né, mas sim ou no formato de um sistema lógico e integrado ou como um serviço. A Marco Polo Next, então, ela tem, né, um foco baseado em alguns escopos, né, dividido em Next Mobility, que é a parte de novos modais, né. A Next Systems, ela tem essa estruturação, né, de sistema, né, de desenho de um novo sistema para cidades. E, por fim, a gente tem a Next Services, que é a parte mais da servitização, né, de como é que a gente vai levar isso para as pessoas, né. Como eu falei, a Next ela é uma company builder, então ela é uma unidade, né, que tem o foco em construir startups e novos negócios, sempre baseado na mobilidade. Então, como é que a gente tem trabalhado, né? Os sistemas completos de mobilidade são a grande tendência para as cidades, né? A nossa divisão aqui, que é a Next Systems, né, ela tem esse foco de trazer uma abordagem de projeto estruturado, né, trabalhando o sistema completo de mobilidade, ou a chamada solução turnkey, né, juntando sempre os operadores, né, de transporte, buscando parceiros, né, para financiar, né, esses sistemas, e sempre focando na parte de infraestrutura também, né? A energia, a parte civil, a parte de dados, basicamente tentando criar, né, uma estruturação de parceiros para que os sistemas de mobilidade possam ser os mais adequados possíveis às cidades. Então, aqui nós temos o painel que é do meu colega, do Oliver, né, que é da nossa Ventures, da nossa CVC. Ela sempre está trabalhando junto nesses projetos, né. É um trabalho que tanto tem parceiros dentro do nosso grupo, como de fora também, né. Empresas de energia, por exemplo, né, no desenho e implementação da infraestrutura de carregamento. Depois eu vou mostrar aqui, nós temos buscado parcerias também de mobilidade como serviço, né, com a Movit, por exemplo. Então, faz com que toda a abordagem nova, pelo menos no nosso ponto de vista, ela deva passar por uma fase de consulting, né, de consultoria às cidades, para posteriormente se definir, né, qual é o portfólio de sistemas mais adequado para aquela cidade, até porque esses sistemas eles vão atuar integrados, não existe um modal só, né? Nós temos vários modais e várias integrações entre esses modais. Então, nós temos trabalhado nesse sentido, né? Trabalhar o planejamento, né, entender se a cidade já tem um plano de mobilidade ou não, se ela já tem um projeto de mobilidade elétrica ou não,
né? O que é mais adequado? É um corredor BRT, é um VLT, né? Então, nós temos feito esse trabalho. Esse trabalho, então, envolve, né, várias possibilidades, né? Uma delas é solução de Transit on Demand, né, de mobilidade como serviço, onde nós temos uma parceria recente criada com a Movit, né, tanto para sistema sob demanda como para a integração dos modais, né? É importante que os modais de alta capacidade sejam integrados aos alimentadores, né? Para isso, a gente tem que ter essa cabeça de sistema, né? Que é o caso aqui dessas soluções, né, de alta capacidade. Eu vou mostrar um pouquinho depois, que é a parte nossa da Next Mobility, que é o foco dos novos modais. E, por fim, né, a grande tendência de zero emissões dentro das cidades, né, ela faz com que a gente tenha que trabalhar a mobilidade elétrica, né, mais estruturada, né? Então, vamos dizer que a gente tem que ter um planejamento da infraestrutura, e desses pontos de carregamento com, geralmente, empresas de energia já bastante atuantes, né, na Europa, em outros países, e agora chegando na América Latina. O material rodante tem que ser bastante adequado também a esses sistemas, não é somente um ônibus elétrico, ele é parte do sistema. E, por fim, como eu falei, né, ter parceiros, né, e empresas que entendam, né, de modelagem financeira, né, para fazer o CAPEX e o OPEX desses sistemas e essas soluções ficarem viáveis, né. A gente tem feito uma iniciativa que é o Mobility Lab, né, esse tem tudo a ver com as cidades inteligentes, né, que é como que a gente roda um piloto, né, dentro de uma cidade para esse tipo de iniciativa, né, como é que a gente integra o operador, o poder público, né, a parte de estrutura da cidade, a um novo modal, né? Então, a gente faz um piloto, realmente deixa um produto nosso e um sistema de carregamento, por exemplo, em comodato dentro da cidade. Nós podemos rodar pilotos também do sob demanda, usando uma frota existente de micro-ônibus ou levando algum micro-ônibus nosso, para que a cidade experimente essa nova realidade. Isso aqui tem dado muito certo, porque não adianta fazer todo um sistema novo, criar um edital e introduzir se a cidade ainda não está preparada para isso. Então, aqui ela vai ter a oportunidade de fazer um bairro inteligente, ou uma parte da cidade. A gente se fala muito em Living Labs, né? Aqui é o Mobility Lab, né? Então, seria o equivalente ao Living Lab, mas envolvendo novos modais, tá? Ou sistemas ou serviços, obviamente, né? Então, só para ir fechando aqui a minha apresentação, né, a gente tem a Next Mobility, que são as soluções em novos modais, né? Geralmente a gente busca, né, além de um portfólio que já existe no Grupo Marco Polo, que é de ônibus e BRT, modais de vias elevadas, né, como, por exemplo, soluções de people mover, soluções de trânsito rápido, mesmo sob pneus, ou até, no caso aqui que eu vou mostrar, VLTs, né? Nós temos investido em criar soluções complementares aos ônibus, e geralmente para mais passageiros hora sentido, né? Chegando até 25 mil passageiros hora sentido, o que é importante, né, para esses deslocamentos dos eixos estruturantes, né, que seriam esses troncais de alta capacidade, que são muito importantes, porque o Uber, né, toda essa uberização do sistema e a mobilidade individual, elas não são capazes de atender aos grandes deslocamentos dentro das cidades, né? Então, tem que se fazer um desenho, né, e trazer modais adequados. Aqui um exemplo, né, o People Mover, ele é um modal de via elevada, quando a cidade não tem condições de estruturar isso no solo, ela vai optar pela via elevada, né? Geralmente a gente vê esses produtos em aeroportos, né, ou shuttles, mas eles são muito úteis em partes da cidade de muito adensamento, por exemplo. Então, é o caso do People Mover. Também os VLTs de piso alto, onde nós vamos ter um lançamento agora em dezembro, que é uma composição, né, que pode levar até 760 passageiros, com 4 carros de passageiros, ou seja, né, tem alta capacidade de transporte, né, seria uma solução para mais volume que um BRT, por exemplo. Então,
a gente tem buscado, né, trazer aquilo que vai fazer parte das cidades no futuro, né, e também soluções nacionais, né, soluções tanto para o Brasil como para a América Latina, bastante viáveis, né, em termos de custo-benefício, né, para a realidade das nossas cidades aqui. Isso é um ponto importante também, né, apesar da gente estar olhando os grandes hubs mundiais, a gente tem entendido, né, que a grande plataforma de lançamento dessas soluções é o Brasil e a América Latina. É onde a gente tem mais carência de soluções de transporte e muitas oportunidades. E, por fim, então, a Next Service que eu falei é o nosso olhar já mais de plataforma digital, né, de integração de modais. Então, a biossegurança passou a ser um requisito importantíssimo agora dentro das cidades, né. Nós buscamos soluções dentro da crise aí iniciada com a paralisação dos sistemas no início de abril, né, abrimos desafios de startups de biossegurança que já estavam no mercado para adaptar a mobilidade, né. Então, buscamos aí desinfecção por nanotecnologia, né, acabamos criando algumas spin-offs aí, algumas startups já existiam e vieram para o nosso segmento da mobilidade, foi um processo muito interessante. As cidades também vão precisar ter sistemas de triagem mais eficientes, né, dentro do tema da biossegurança e do Covid, né, porque já está se falando até em soluções, né, de Common Pass, né, que seria alguma identificação em aeroportos, né, para saber se a pessoa já pegou Covid, ou aqui no caso esse aqui faz a leitura de temperatura e máscara, né, faz uma leitura de passagem também no touch, né, sem que a tripulação ou as pessoas que atendem dentro dos terminais cheguem perto dos passageiros. Então, esses sistemas inteligentes de triagem, eles vão ser uma realidade dentro das cidades, pelo menos por alguns meses ou até anos, né? A gente não sabe como que vai se desdobrar todo o processo agora daqui para frente, até que todo mundo seja vacinado, até que tenha uma segurança maior. Então, a gente vê muita oportunidade também nesse tipo de solução. Temos buscado outras soluções on-board também, sem toque, né, sem muito manuseio com dinheiro ou cartão, que são sistemas de pagamento on-board. E, por fim, né, soluções mais inteligentes de telemetria, né, preditivas, né, dentro de uma operação, né, ou como a busca aí o Smart Bus, né, ou de produtos mais inteligentes, né, evitando tanto gestão e pessoas e retrabalho na gestão das frotas. Então, né, esse é o nosso caminho. A gente tem visto também a questão da mobilidade como serviço, a grande tendência para as cidades, né? Por isso a gente também se estruturou aí com a Movit nessa grande parceria, no sentido de tornar mais racionais, né, mais inteligentes os sistemas entre o deslocamento do passageiro e o modal, né? Hoje nós temos linhas regulares que ou andam vazias ou andam muito cheias, então é preciso que a cidade se reorganize, né? Que ela tenha o que se chama de interoperabilidade, né? Uma integração maior dos modais e também tecnologia, né? Sistemas de transit on demand, sistemas mais evoluídos, vamos dizer assim, em termos de integração, tá bom? Então, essa era a minha ideia aqui, mostrar algumas iniciativas e como é que a gente tem visto esse tema da cidade inteligente conectada com a mobilidade. Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia àqueles que são lusófonos, buenos dias a los hispanos parlantes. Vou seguir em português, mas não teria problema nenhum de fazer em qualquer um dos idiomas. Também dando continuidade a isso que o Petras falou, tá? Meu nome é Oliver, eu sou responsável pela Venture Capital aqui da Marco Polo, tá? E vocês vão ver que não é só uma Venture Capital, a gente também chama de Venture Capital, mas o nosso braço é maior. Então,
A gente bebe muito daquilo que a Next faz e estuda, né? Nossos braços de investimentos principais estão ali, e eventualmente a gente pode investir em alguma coisa que a Next também nos indique, olha, tem uma empresa aqui que já está no estágio bastante avançado, que nos agrega valor e que a gente possa vir a investir. Eu fiz uma apresentação também bastante simples, só para mostrar quem somos nós, tá? Que eu tento dividir aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Então, a Marco Zero. A Marco Zero é o braço de investimentos da Marco Polo. Tá? Tem como foco principal estruturar as operações, investir em projetos e empresas que ditam os rumos da mobilidade no futuro. Né? Mobilidade do futuro é o tema principal aí das cidades inteligentes. Né? Não existe cidade inteligente se não tiver uma mobilidade inteligente também. Tá? Nós temos 3 grandes focos, um que eu falei, que é o próprio Corporate Venture, uma que são de finanças estruturadas e as PPPs. As PPPs, obviamente, são as que têm maior aderência aí com as cidades inteligentes. Tá? Então, mostrando aqui, também somos focado em investir nos empreendedores e empresas que, através de tecnologia de ponta, tá, em modelos e negócios inovadores, tá, para redefinir o transporte e mobilidade urbana. Então, nós vamos olhando desde Venture Partners, sinergias com a Marco Polo, tem coisas que a própria Marco Polo e a Marco Polo Next desenvolvem. Tá? A gente tem capital dedicado para isso, tá? A gente tem expertise de mercado, principalmente em mobilidade. Marco Polo tem 70 anos, tem uma presença global, então, além do Money, também tem o Smart Money, hoje tão conhecido e tão buscado. Tá? E temos parcerias estratégicas, como essa que o Movit, que o próprio Petras falou, entre outras, tá? Que podem ser muito interessantes. Tá? Então, nossa tese de investimento passa por tudo isso aqui, ou seja, materiais e componentes, né? Como é que a gente pode olhar materiais que melhorem a mobilidade futura, tá? Então, estamos olhando aí desde, como o Petras falou, de nanopartículas, grafeno e tantas outras coisas mais que podem nos auxiliar na mobilidade, tá? A conectividade que hoje está em voga, quer dizer, todo e qualquer veículo que esteja conectado com a cidade, né? O MES, que o próprio Petras também comentou, né? A mobilidade urbana em si, né? A gestão de frota, porque a frota precisa ser gerida, e a indústria 4.0 para que a gente tenha uma indústria cada vez mais conectada com a internet. Tá? Nas finanças estruturadas, tá? A Marco Zero constrói soluções financeiras, tá? Para a empresa-mãe, ou seja, para a Marco Polo. E seus parceiros, que servem como ponte entre projetos, tá, e estruturas de negócio. Então, a gente busca, faz um screening, sai a mercado, procurar muita coisa. Obviamente, a gente primeiro olha para dentro, para ver se na Marco Polo ou na Next a gente tem algo, se não a gente olha mercado, faz uma análise de estruturação, faz uma prova de conceito pelo Marco Zero, faz o investimento e lá na frente pode fazer o spin-off, tá? Então, assim, hoje a gente está com foco grande em monetização de ativos, tanto no rental quanto no fretamento, tá? Novos projetos internos e híbridos, mobilidade elétrica aqui muito forte, também mobilidade a gás e outros combustíveis alternativos, tá? Consultoria e estruturação financeira, tá? Se nós estamos falando de cidades, a gente está hoje vendo que a mobilidade, principalmente em algumas cidades, por licitações muito antigas, processos de concessão muito antigos, podem vir a entrar em colapso. Tá? A gente vê que o Uber e outros modais alternativos mexeram no queijo, né, como a gente vulgarmente fala, e obviamente uma concessão de 30 anos, às vezes ele está estagnado.
quem diz que aquele ponto de ônibus que está ali definido há 40 anos, hoje é o melhor ponto de ônibus, né? Então, aqui pode haver uma mudança muito grande, tá? E a gente precisa fazer uma reestruturação de todo o sistema, com toda a monetização, de como é que a gente paga esse sistema, sim, não. A gente vê modelos internacionais que já começam a dizer que o transporte urbano tende a zero, ou seja, uma passagem gratuita. Tá? Se a gente for ver hoje, muitos países, muitas cidades já do Brasil e também da América Latina têm uma gratuidade muito alta, né? E é uma tarifa quase que injusta, porque você tem aí um percentual de 40% a 60% das pessoas que pagam por aqueles que estão grátis, ou seja, hoje a gente já não enxerga viabilidade sem ter um custeio muito forte do Estado. Muitos municípios não têm esse recurso, você vê municípios que têm, como São Paulo, Rio e outros, mas muitos não têm isso, tá? E a gente começar a olhar formas de fazer isso de forma diferente. Só para dar um exemplo, por exemplo, subir R$5 a iluminação pública de todas as residências e com isso pagar a energia elétrica dos ônibus elétricos. Tá? Então você teria com isso já uma redução de tarifa importante, aumento das gratuidades, tá? E você com isso pode embutir também todo o material rodante e outros investimentos em PPP. Tá? Também temos veículos de investimento dedicados com joint ventures e special purpose entities, né? Já estamos falando de mobilidade elétrica em alguns modelos, em algumas cidades, que já nos procuraram para fazer SPS, e estamos trabalhando nesse sentido. Tá? As PPPs é o que a gente enxerga realmente como algo mais forte, né, que são as parcerias públicos-privadas, tanto da parte pública, né, as cidades enfrentando o caos e não tendo dinheiro para fazer nada, e precisando se reestruturar, se reinventar, né? Então, com isso vem uma vontade política de dizer assim, olha, preciso fazer e com isso eu vou fazer minha parte como Estado, mas de um modo geral sem dinheiro, mas muitas vezes eles têm a via pública, eles têm o espaço, como o Petras falou, olha, tem lugar que a gente tem que fazer uma via elevada porque não vale a pena fazer indenização térrea, mas mesmo aonde você tem a via elevada, você tem que ter a ajuda do Estado ou do município, e você daí, nós aqui vamos procurar os privados que queiram aí explorar esse negócio por 15, 20, 25, 30 anos, obviamente dependendo do tamanho do projeto. Tá? Então, vias segregadas é algo que vai vir cada vez mais, né? Tanto no ônibus quanto em outros modais. O rail, que a gente tem olhado isso, temos aí pelo menos 7, 8 cidades em conversas para que a gente possa aí fornecer um trem e participar não só do fornecimento do trem como fabricante, mas também da operação, do investimento em si, por 15, 20, 30 anos, tá? Então, a ação, assim, vem acontecendo nos diversos modais, e, obviamente, cada cidade tem uma característica, então, isso é algo também que a Next vem estudando muito, né? Tem lugar que o trem é viável, tem lugar que o trem não é viável, tem lugar que a gente tem que tirar um ônibus grande e colocar um ônibus menor, né, ônibus micro-ônibus que conseguem fazer curvas, subir em favelas, etc. Então, cada cidade tem um estudo diferente e, com isso, a gente consegue definir qual a melhor forma de investimento, né? Mas, de um modo geral, a gente tem que ver que precisa revisitar as cidades e ver todos os modelos de concessão e reestruturar, redimensionar cada uma das cidades e dizer assim, olha, temos que fazer algo mais inteligente. Não dá para continuar só com o diesel fóssil Euro 5, tá? Com concessões que já duram algumas décadas e pronto, né? Então, realmente, sentar, parar e estudar a cidade de uma maneira melhor e ver como é que, e não só
do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Como é que a gente integra todas as partes do município, das cidades, na mobilidade. Esses dias até me perguntaram assim, Oliver, você já percebeu que não tem mais engraxate no centro da cidade? Eu falei, as pessoas não engraxam mais sapato, tem tênis. Você falou, isso é parte da explicação, mas a maior explicação é que as pessoas, os engraxates não têm dinheiro para pagar o transporte público para ir para o centro da cidade. Eu falei, opa, é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Então, como é que a gente pode também socialmente integrar via transporte todas as classes econômicas e fazer com que elas voltem a ser produtivas como devem, ainda mais num pós-crise, tá? Era isso que eu tinha por falar e deixo aqui o espaço para a Daniela. Petras, você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que muito boa a apresentação do Oliver, né, que ela mostra que a mobilidade dentro das cidades, ela passa a ser quase que um direito, né, social. Então, acho que é isso que tem que começar a se entender, né? Quer dizer, o fato das pessoas se deslocarem, né, elas passam a ser parte de um sistema que a mobilidade coletiva é um direito, né, das pessoas. Quando a gente fala em tendência a isso ser gratuito, é porque isso já entra como um direito, como saúde, como educação, né? E muitas cidades estão caminhando para isso. Porém, né, como é que fecha essa conta? Quer dizer, quem vai subsidiar isso, né? Nós temos visto o nosso país aqui com níveis muito baixos de subsídio, né, ao transporte público. E o transporte público coletivo, ele não pode ser substituído pelo transporte individual, né, ou pelo automóvel, né, ou por um modal só. Ele precisa ter uma viabilidade, né, ou ser, vamos dizer assim, sustentado, né, pela sociedade, para que a cidade possa fluir, possa circular, né? Então, acho que é muito importante esse trabalho aí que a gente começa a fazer, né, junto com a Ventures, junto com outras, né, empresas, né, que já atuam no segmento da mobilidade, né, para que a gente crie realmente novos modelos de negócio, né? Eu acho que isso é o grande ponto aí, né? Os sistemas, como eles foram desenhados, né, eles tinham uma visão assim de linhas regulares, né, que não iam mudar muito, né, e hoje não, as pessoas elas querem se deslocar na hora que elas querem, para onde elas querem, né? Então, esse fator aí da uberização, ele criou esse novo comportamento, né? Então, a gente não pode deixar de olhar isso, né? Essa dinâmica, não existir mais uma migração pendular tão exata, né? As pessoas acabam fazendo 4, 5 pontos diferentes, né, no mesmo dia, elas não têm um padrão mais só do trabalho para casa, elas vão para outros lugares. Então, é importante fazer esse trabalho em conjunto, né? Ter uma ótica já de novos sistemas, novos desenhos mais inteligentes, mas também viáveis economicamente, e acho que concordo plenamente, né? Tem que ter um foco social aí, que não deve ser esquecido, né, de forma alguma. Maravilha, gente. Oliver, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas acho que foi maravilhoso. Não, agradecer basicamente aí a oportunidade e abrir um canal. Eu sei que aqui não foi previsto perguntas hoje, mas a gente se quer colocar à disposição, se alguém quiser nos escrever e posteriormente nos contactar para alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está inteiramente à disposição. Maravilha. Então, em nome da Seminetics e do evento, eu agradeço vocês dois, a Oliver e Petras, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.